Eba! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Pode Lapidar, gente. Esse podcast que é incrível, que fala sobre empreendedorismo feminino e você aprende demais. Hoje a nossa convidada, olha que ela é uma mensageira das boas, viu? Ela é formada em administração de empresas, com especialização em gestão de qualidade e certificação ISO 9001. Gente, isso é muito difícil, acho maravilhoso. Ela é empresária há 8 anos e é CEO e fundadora da M2 Mensageria. Se você não sabe o que é, você vai descobrir. É uma empresa referência na gestão de encomendas e logística expressa para algumas das maiores companhias do Brasil. Eu amo trabalhar com grandes empresas, né? Uma delícia, né, Suelen? Você vai contar aqui pra gente. A Suelen Moya, gente, ela é apaixonada pela área de serviços e pela experiência do cliente. A sua trajetória é marcada pela inovação e pelo foco em excelência operacional, transformando processos logísticos em soluções inteligentes. Suelen também já participou de 2 missões internacionais de negócios, aqui com a EBEM e também com a Behind, em Dubai e no Japão. A gente acabou de voltar, né? Fresquinho, né? Fresquíssimas. E ao lado de um seleto grupo de empresárias ampliando sua visão global sobre empreendedorismo, tecnologia aplicado à logística e muita inovação. Nós estivemos na Expo Japão, Osaka, onde as pessoas não sabem o que é, mas é uma grande exposição que dura 6 meses, né? Acontece a cada 5 anos em países diferentes. Depois a gente aprofunda aqui para essa turma, né? E a Suelen Moya, gente, que é uma das minhas Miss Minds maravilhosas, que eu amo. Ela tem como propósito desenvolver pessoas e acredita que o crescimento da equipe é a base para resultados conscientes e uma cultura forte. Então, com vocês, oficialmente, Suelen Moya. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Tati. Ansiosa para contar essa história para vocês. Vamos tentar resumir aqui de uma forma que vocês consigam se inspirar de alguma forma nessa trajetória. Muito bom. Conta já para nós, então, o que te motivou a empreender e a criar a M2 Mensageria, Suelen? Bom, foi um susto, né? Eu confesso que não era um sonho o empreendedorismo. Apesar de sempre ter aquela paixão por servir e a famosa dor de dono, onde eu estivesse, ou eu assumia um papel de liderança, ou então eu tinha a responsabilidade de cuidar como o negócio fosse meu. E trabalhei muitos anos em grandes empresas, e a última onde fui CLT era uma multinacional americana, e eu tinha um diretor que gostava muito do meu trabalho e ele sempre dizia, né, você é a alma dessa empresa, você precisa montar a sua própria empresa. E aí, né, aquela autossabotagem, imagina, eu tenho uma empresa, não sou capaz. Enfim, foi algo que tocou assim o meu coração e falou, poxa, por que não? Conversei com a família, tive um apoio incondicional, assim, né, do susto primeiro, sair aquela segurança de ter um salário todos os meses, não ter preocupação, né, de ter que ganhar algo, conquistar o seu próprio dinheiro. E aí, através desse convite, me tornei sócia da M2. Confesso para vocês que não foi algo muito simples, porque eu estava saindo do mundo corporativo, concorrendo com grandes empresas, e você começar um negócio não é fácil, e ainda mais para você se apresentar para um mercado de empresas gigantes, né? Você tem que ter nome, você tem que ter um grande fluxo de caixa, você tem que ter algo muito inovador para que você faça essa competição ao nível de grandes empresas. E Né? quais foram os seus diferenciais? Quais foram as suas vantagens competitivas? Que eu acho que é a dor de todo mundo, né? Você começa a empreender num segmento, que é um segmento que tem concorrentes com um nome, e você começa pequenininha, mas você tem o que? Muita congruência e muita competência. Então, como foi esse início para você, onde você criou a M2 com a sua competência? Quais foram as suas vantagens competitivas aí? O principal, e é o que eu não acreditava, eu tinha um nome, né? Um nome muito forte no mercado. Suelen Moya. Suelen Moya. Além de ser um sobrenome diferente, eu não sabia o poder que ele tinha dentro do mercado. Como eu disse para vocês, eu já comecei numa multinacional que tinha um nome, eu não acreditava, mas era eu realmente quem fazia o negócio girar, e eu era conhecida em todo o Brasil. E aí a minha principal vantagem nisso era as entregas que eu já tinha feito e os relacionamentos que eu fiz ao longo desse caminho. Então, quando eu chegava para uma apresentação, e aí as pessoas falam, poxa, mas você é a Suelen Moya? Eu falei, poxa, você me conhece? Eu tenho um projeto seu.
eu tenho uma implantação de algum método ou algum processo que você desenvolveu. Então, eu já tinha uma assinatura muito famosa, principalmente com relação à qualidade. Durante o período que eu trabalhei em serviços, eu sempre busquei alguma especialização nesse sentido. Então, a ISO, né, para mim era uma bíblia. Eu me aperfeiçoei e insisti muito em entregar processos de qualidade e desenhos que eram muito customizados. Então, eu já saí na frente primeiro. Eu já era conhecida e não sabia. E a minha preocupação com a qualidade fez com que os clientes tivessem isso como marca registrada. Que legal. Explica para a nossa audiência, Sueli, o que que é a ISO 9001? A ISO, ela é uma norma que ela rege todos os processos e padrões de uma empresa. Então, basicamente, o que ela faz? Ela controla todos os processos e ela padroniza a entrega de um produto ou um serviço. É uma certificação, é a maior hoje de qualidade de qualquer produto ou serviço. Legal. Gente, é uma burocracia enorme. Eu sei porque eu coloquei aqui nas metas da EBEM. Falei, a gente vai ser certificado. Nós vamos ter uma ISO aqui na EBEM. Gente, os diretores, a minha diretora operacional, a Karina, falou, Tati, você tem coragem mesmo? Falei, tenho coragem, vamos colocar aí 2026, vamos começar a trabalhar isso. Então é muito legal, gente. Que Posso bacana. te ajudar com isso, inclusive. Ai, que coisa Não boa! é o meu trabalho principal, mas eu adoro, principalmente estruturar A M2 processos. tem? A M2 não tem ainda a certificação ISO. Alcançamos o nível de serviço hoje que agora nos permite essa homologação. É um trabalho que a gente vai começar a construir, principalmente para ter esse selo para os nossos clientes, mas ainda não temos. Fantástico, gente. Então, ó, quer saber tudo de ISO 9000? A gente já sabe que a Suelen pode nos ajudar. Vai começar aqui ajudando a EBEM. Suelen, quando a gente começa a empreender, tem uma diferença muito grande, né? Da gente ser uma empreendedora dentro de um outro negócio de uma outra pessoa e você começar a empreender dentro do seu negócio. Qual foi o seu maior desafio e hoje o seu maior aprendizado quando você começa a empreender? Você começou a empreender há 8 anos, né? 8 anos. Então eu sempre falo que a mulherada estuda para tudo, né? Estuda para ser médica, advogada, publicitária, cabeleireira, esteticista, até manicure, mas não estuda para ser empresária. Me conta aí quais foram as dores e os amores de iniciar esse projeto há 8 anos. Acho que o principal impacto, né, o choque inicial eu dependo de mim mesma, não só para prover o meu sustento, mas o sustento de outras pessoas. Aquela dor de você não saber se você vai conseguir fechar a conta no fim do mês, pensar, e eu sempre fui muito de pessoas, né? Eu me preocupei sempre com o meu time, mesmo não sendo empresária, eu sempre liderei pessoas. Então, a maior preocupação era, será que eu vou conseguir entregar o resultado e abastecer todas essas famílias, né? Eram pais, eram mães e existiam ainda as responsabilidades que nem sempre é da forma que você planejou. É cliente que não paga, né? É cliente que assume o compromisso e você tem um compromisso. É muito difícil você conseguir investimento no mercado quando você está começando. Então, é uma ideia, é um projeto que, por mais ele esteja estruturado, é muito difícil que as pessoas acreditem só no seu projeto, ou só no seu sonho, ou só na sua vontade. Então, acho que a primeira dor era essa, os compromissos, né? Tanto com a minha família, e na época que eu iniciei o empreendedorismo, eu era a base da minha família, então eu era responsável financeira pela minha casa. E sair de uma zona de conforto, poxa, eu era uma executiva, né? Tinha carro da empresa, tinha o meu salário, que era muito bom ao final do mês, e agora eu não tinha isso, né? A empresa precisava fazer esse número, esse resultado, para que eu pudesse concluir o mês, né? A gente sabe que uma empresa ela é feita de pessoas, né, muito bem treinadas. A gente sabe que uma empresa é feita de processos muito bem claros e definidos, que então conseguem resultado, né? Onde pegou a sua gestão? Desde o início você soube lidar com uma gestão organizada, soube lidar com processos claros, soube encantar os seus primeiros clientes, que é o público interno, né, que são os nossos colaboradores. Como que foi isso para você? Eu acho que eu ainda tive uma vantagem. Eu falei para você sobre a dor de dono que eu tive. Mas eu tinha uma outra coisa dentro de mim, e aí eu acho que serve até como exemplo para quem está me escutando, das pessoas que às vezes entendem que quando eu faço um pouco a mais, muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse sendo explorada. E todos os lugares que eu passei, eu sempre fiz o a mais. Né? Eu sempre me interessei por outras atividades, outras funções. Então, quando a M2 nasceu, eu sabia fazer tudo.
Eu atuei no financeiro, eu atuei no departamento pessoal, fazia recrutamento e seleção, fazia o P&L da empresa, então eu era responsável pela gestão de todo o custo e processo. Então, quando a M2 nasceu, eu estava pronta. Por quê? Eu nunca tive aquele discurso de que esse não é o meu trabalho, né? Eu não sou paga para isso. Não sou eu que tenho que fazer, eu tenho um time para fazer isso. É muito interessante quando você aprende, você se aprofunda sobre todos os processos. Então, não foi um desafio tão grande, porque eu já tinha uma boa base de como a empresa funcionava. É claro que, conforme a empresa vai crescendo, você vai lidando com coisas que você não conhece. Vou te dar um exemplo. O cliente, hoje as nossas pessoas estão dentro dos nossos clientes. E aí, quando você faz uma implantação, você tem uma série de documentos relacionados à segurança do trabalho que você precisa apresentar. E eu falei, poxa, mas que documentos são esses? Essa foi uma etapa do processo que eu não conhecia. Então, a cada dia eu ia aprendendo qual era o desafio, e esse desafio, ele se renovava conforme a quantidade de pessoas ia aumentando. Uma coisa é você ter 10, depois aumenta para 20, outra coisa é você ter 100 pessoas, as responsabilidades mudam, né? Então, esse foi o maior desafio. Que bacana. Hoje você tem quantos colaboradores? São 170 fixos e mais 300 que são PJ, são prestadores de serviço. Gente, que orgulho, né? Se a gente colocar em média aí de uma família, 3 pessoas, então se movimenta mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Por mês. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E uma gratidão também, né? Todo dia Enorme. quando a gente acorda, a gente fala assim, poxa, Deus, obrigada, né? Iluminai a minha mente, a minha cabeça, para que eu possa tomar as melhores decisões, porque eu tenho aí 1.000 pessoas, né, que dependem realmente né, do sucesso da M2 Mensageria. Isso é muito legal. Suelen, a gente se conhece há quase um ano. Um ano e pouquinho. Quase um ano. E muita coisa mudou, né? Quem é a Suelen de um ano atrás e quem é a Suelen de agora? Tati, até arrepia, né, de lembrar. E eu acho que é uma fase muito importante. Nós nos conhecemos num evento, eu assisti uma palestra, acho que de 30 minutos sua, e eu disse para as pessoas que estavam lá, eu quero seguir essa mulher, né? Eu quero ser como ela, eu quero me posicionar, eu quero me expressar, ter essa atitude que ela tem. Como eu era antes, eu era uma pessoa muito fechada, eu digo que muito simples no sentido de eu não queria aparecer, né? Eu sentia vergonha de dizer que eu era CEO da empresa, para vocês terem uma ideia. Eu tinha um cartão que eu era gerente de operações, mesmo porque quando a M2 começou eu era mensageira, a pessoa que entregava a correspondência, a pessoa que cobria férias, e do nada essa pessoa se torna a CEO da empresa, então para mim era uma coisa muito estranha de me apresentar como isso. Então eu tinha vergonha de dizer que era quem eu era, ou até de mostrar para as pessoas o que eu me tornei. E me faltava também posicionamento, a forma de se expressar. E aí conheci você e fui para o Conexão, vi você no palco, vi as outras Miss Minds ali falando, e aí você falou, olha, tem muitas aqui que é a primeira vez que senta nesse palco. Eu falei, nossa, será que na primeira vez vai ser assim? Como faz para chegar aí? E me tornei uma Miss Mind, não fiz nenhum outro curso, eu já mirei ali e falei, eu quero ser uma Miss Mind. E Tati, foi menos assim de 2 meses para que aquela borboleta realmente se despertasse, né, e se enxergasse como uma CEO, como uma empresária. E eu lembro que uma vez você falou para mim, em uma das nossas mentorias, que você tem que ter muito orgulho do que você é, né? Você tem que sentar numa mesa de executivos e você tem que se sentir até mais importante que eles. Você é a dona da empresa, eles não. Então aquilo me marcou de um jeito, eu comecei a me interessar por quem eu era e para desabrochar isso também. Então, em 6 meses, eu comecei a ir para as redes sociais, abrir minha rede social, e você falava muito sobre autoridade, né, sobre se posicionar, sobre mostrar e contar a minha história. E ainda pensei, poxa, mas o que as pessoas querem saber de mensageria, o que eu faço? A minha vida nem é tão interessante assim, não é relevante para o negócio que eu tenho. E as coisas mudaram de uma forma, comecei a ser convidada para eventos, comecei a contar e falar mais sobre o meu serviço. E a M2 ela se tornou muito famosa na área que eu atuo, a ponto de eu chegar nos eventos, as pessoas, nossa, o que aconteceu com você? De onde você saiu? Né? Do nada. Eu falei, gente, não foi do nada. Não foi do nada. Do dia para a noite, Não. aí são mais de 20 anos, né, de construção na área. Eu só resolvi mostrar o que eu realmente faço. Então, assim, as aulas na EBEM, e eu acho que principalmente a
aquilo que você faz, né, sobre pegue o microfone, se apodere do microfone, exercite, fale, isso a cada dia era uma conquista diferente, né, de me expressar mais, de falar, de olhar para a câmera, de conversar com as pessoas. Hoje eu chego nos eventos, eu sou a primeira a falar com todo mundo. Se tem alguém sozinho, eu sou a primeira a convidar as pessoas para que elas não se sintam mais assim, né, intimidadas ou não se sintam pertencentes àquele lugar. Então, assim, a virada foi de mais que 360, não sei se existe um grau maior que esse, mas foi simplesmente sensacional, assim, tudo que aconteceu. Que fantástico, gente, isso é muito bom. Isso é o que me motiva de fato, assim, sabe? Acordar todos os dias e saber que a gente tem uma caminhada e tem muitas mulheres caminhando junto e saindo, sim, do casulo, né? Enquanto a gente acha que a gente é aquela lagarta, realmente o mundo não vai ser legal conosco. Agora, quando a gente vira uma borboleta, aí sim, a gente pode voar, a gente pode conhecer novas culturas, novos países, enfim, isso é muito legal. E também tivemos a experiência internacional, onde eu falo da importância de levar os nossos olhinhos para passear, né? Uma vez que a nossa mente está expandida, ela nunca volta, né, ao seu estado atual. Então, sempre a gente volta diferente. E o quão é importante a gente participar de uma missão, que é totalmente diferente de uma excursão. Geralmente, quando você vai para uma excursão, você vai conhecer um outro país com olhar de turista, você vai para aquele país para absorver o que ele tem. Quando você vai numa missão empresarial, você vai para aquele país para absorver, para conhecer, para conectar e também para colaborar e transmitir o que ele tem. Então a missão é muito profunda. A gente acha que não, mas nós ficamos, né, 15 dias no Japão, né, tomando café da manhã, almoçando, jantando juntas. E existe a colaboração, que é algo que acontece e ninguém vê, que de fato é a mente coletiva, né? Então a gente pega um pouquinho da mente coletiva dessa pessoa que ela é mais introspectiva, mas ela conseguiu enxergar um pouquinho mais de inovação. A gente pega um pouquinho do olhar daquela pessoa que de repente ela não está nem sabendo o que está acontecendo, mas ela está antenada, né, de repente com o visual. Né? Aí você pega um pouquinho daquela outra pessoa que ela é muito mais analítica e que fala um pouquinho mais de números. É muito legal o quanto acontece essa sinergia, né? E dizem que o nosso coração, ele consegue que seja transmitido essa emoção até 3 metros. Então você imagina, você está 15 dias, né, realmente dormindo, acordando com essas pessoas e transbordando ali com elas. E esse movimento não é nesses 15 dias. Quando você faz uma missão, ele reverbera por no mínimo 6 meses. Que as coisas vão apaziguando, você vai voltando para a tua rotina e aí tudo vai dando uma melhor noção. Isso aconteceu em Dubai, né? Nós fomos para Dubai, foi a primeira vez também, né, em Dubai, né? E agora no Japão. O que você trouxe de aprendizado dessa missão no Japão? Tati, já acho que juntando muito com o Dubai, que fez parte dessa transformação, eu acho que tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, eu já compartilhei com algumas pessoas, eu nunca tinha feito nada sem a minha família. Né? Minha filha tem 18 anos, sou casada há 20 anos, e o primeiro despertar foi estar tão longe, né, da família, estar tão longe da minha zona de conforto com pessoas que a gente não conhece. E o quanto foi importante, primeiro para me descobrir como pessoa, né? Que eu tenho vontades, desejos e eu sou um ser humano único. Eu não sou só mãe, CEO, esposa, eu também sou a Suelen. E a primeira coisa foi descobrir quem eu sou, né? Poder compartilhar isso com todas as amigas que nós fizemos ao longo das 2 viagens. Começou isso no Dubai e o Japão, o respeito foi algo que me chamou muita atenção por tudo. Né? A cultura, ela fala muito sobre isso. E o respeito do nosso grupo também. Né? Era um grupo bem diverso, pessoas com muitas limitações físicas. As pessoas se ajudaram o tempo todo, né? Se respeitaram, tanto o limite, né, do andar, nós passamos muito calor, né? Foram dias bem exaustivos. A Expo, além das experiências, também foi uma prova para o nosso corpo, né, de resistência, o quanto a gente aguentava passar por aquilo, que é algo também que a gente viu que não existe prioridade para idoso, para deficiente, para Crianças criança, de não. É colo, né? todo mundo na mesma fila, né? Todos têm o mesmo interesse, todos vão para ver a exposição
E nós estamos juntos nessa fila. Então, além do respeito, foi, acho que uma segunda transformação, e aí para as pessoas que estão me acompanhando vão sentir, poxa, mas o que aconteceu com você? Foi o Japão. Que Então tem bárbaro. muita coisa ainda que eu vou processar, vou digerir para que entenda o que ainda isso vai mudar, mas mexeu bastante comigo. Que bárbaro, gente. O Japão foi uma imersão que nós fizemos, junto com a Behind, né, que é uma empresa de uma das nossas Miss Minds aqui, da Renata, e que fez brilhantemente uma curadoria maravilhosa, onde a gente pôde aproveitar o néctar do Japão. Então isso foi muito bom. Suelen, como é essa vida fácil, né, da economia do cuidado? Né, nós, mulheres, economia do cuidado, o que a gente movimenta? A gente movimenta a organização da nossa casa, a gente movimenta os nossos filhos, a gente movimenta os pais idosos, doentes, cônjuge, tem a questão do autocuidado e aí os negócios, né? Como é a Suelen, mãe, filha, esposa, amiga? Como que você equilibra isso no seu dia a dia? Eu confesso para você que eu estou melhorando. E a gente fala muito sobre isso nas aulas na IBEM, né? A gente acha que isso não é possível. Mas eu posso dizer para você que eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes disso tudo começar, né? De eu começar a me organizar. Ter uma agenda, e aí é muito legal compartilhar isso, eu tenho usado o ChatGPT também na minha organização pessoal. E aí eu faço um fechamento semanal hoje, para entender o percentual de produtividade que eu tive na semana. E aí eu levei uma puxada de orelha na semana, umas 2 semanas atrás, porque eu incluo na minha agenda o acompanhamento da Duda, né, da rotina da minha filha, agora consulta médica, planejei inclusive atividade física dentro desse horário. E aí no final dessa semana ele falou assim para mim, Suelen, Duda já tem 18 anos, está na hora de começar a fazer suas consultas médicas sozinha. Eu falei, poxa, né, você precisa começar a soltar um pouco mais, né? Começa a priorizar um pouco mais a sua saúde, vamos encaixar e readequar isso? Então, é muito difícil, Tati, e eu acho que para nós mulheres principalmente, a questão de estar sempre com uma boa apresentação, né, o cabelo impecável, a pele, se apresentar muito bem nos lugares e você conciliar isso com o seu cuidado, atividade física, e aí você sempre coloca a prioridade. Eu tenho uma reunião e eu tenho a unha agendada. Não, eu vou fazer essa reunião, depois eu faço a unha. Se não der tempo, depois eu não faço. Mas hoje eu consigo entender que se eu não fizer a unha, eu não consigo me apresentar bem no ambiente. Uhum. Se eu não estiver praticando algum tipo de exercício, eu não tenho nem fôlego para conduzir uma reunião, eu não consigo. Isso eu não conseguia, né? No início, não tinha tempo para nada, trabalhava 14, 16 horas por dia. Onde que eu fazia uma academia? Só que eu subia para fazer uma apresentação numa mesa, numa empresa, eu não conseguia terminar de falar, não conseguia concluir, estava ofegante, não conseguia respirar. Então, tudo isso foi sendo equilibrado e eu posso te dizer que eu aprendi muito com você com relação a isso. E a motivação que você nos dá de postar, estou na academia, né, estou fazendo atividade, voltei de viagem, já voltei na minha rotina, poxa, é uma expressão para a gente saber que dá certo, a gente precisa fazer. Nossa, é fantástico. Eu fico tão orgulhosa, porque a gente está vivendo, né, uma época de mulheres cansadas. Não é uma época de mulheres chatas, gente. As mulheres, elas não são chatas, as mulheres são incríveis, mas elas estão muito cansadas. Né? Eu venho dessa geração que a minha mãe era uma mulher cansada, a minha avó era uma mulher cansada. E eu, durante 15 anos, né, eu empreendo há 24 anos, durante 15 anos eu fui essa mulher cansada. Até que eu tive que cair na depressão, e com a depressão e muito treinamento de autoconhecimento, eu descobri que eu precisava realmente vivenciar os pilares da empresária consciente. De fato, o primeiro deles é saúde, porque a vida inteira eu paguei a academia. Hoje não. Hoje eu pago e faço academia. Eu marco lá na minha agenda, reunião saúde. É o meu horário com o meu personal. E eu vejo o meu personal como o meu cliente. Eu nunca, Suelen, deixei um cliente numa reunião me esperando. Nunca. Nem uma aluna, nem uma cliente, nem uma mentorada. Assim como eu nunca deixei meu personal me esperando. E ele fala assim, Tati, você é minha melhor cliente. Porque todos os outros dão desculpas,
chegam atrasados, falam, eu vou pagar, mas eu não vou. E você não, você vem, porque tá lá. Eu vejo meu personal como meu cliente, entendeu? Então eu pago ele para estar comigo ali. Fé. Né? Se a gente realmente não acreditar que existe algo, né, que ordene, que os planetas não batam um no outro, que não existe algo que realmente faça essa sincronização, né, das coisas acontecerem, né, e quanto mais positivo nós somos, quanto melhor a gente está, né, mais abundante a gente entrega para o mundo. A questão família, porque eu sei que eu já estive doente algumas vezes e quando eu fiquei doente, gente, o bicho pega, é a família que cuida, viu? É o meu sobrinho que estava lá trocando os curativos, era minha mãe que estava cozinhando, era minha cunhada me enviando flores, que flores, né, sempre eu fico muito feliz, eram meus irmãos ali fazendo de tudo. Meu pai já não está conosco, mas meu pai era maravilhoso também. Então, quando o bicho pega, ó, é a família que cuida, né? E os negócios, gente, ele foi feito de fato para a gente materializar a nossa missão, o nosso dom. Deus deu um dom para cada um. E aí a gente vem e materializa isso através do nosso ofício, através do nosso trabalho, através do nosso serviço, através dos nossos produtos. E quando a gente tem isso muito bem alinhado, a vida fica flui. Porque não adianta nada, né? Eu vejo algumas pessoas, principalmente esses coaches da internet, falando um monte de bobagem, né? Trabalham enquanto eles dormem e tudo mais. Quando a gente está no começo do negócio, primeiro ano 1, ano 1, 2, 3, quando a gente está na fase bebê, né, do empreendedorismo, sim, a gente tem que trabalhar 8, 10, 12 horas de trabalho. Agora, você não vai conseguir viver isso 5, 10, 15 anos. Você vai adoecer. E quando você adoecer, não há dinheiro que vai realmente pagar a tua saúde. Então, é muito gostoso quando a gente utiliza, né, a metodologia que a gente aplica aqui na EBEM, metodologia 888, né, realmente você focar nas suas 8 horas efetivas de trabalho. Gente, minhas 8 horas de trabalho eu não faço, não converso com amigas. 8 horas de trabalho eu não fico cuidando coisas de casa. São 8 horas de trabalhos efetivos. Claro que a gente, às vezes eu estou em home office, cuido uma coisa aqui, outra coisa ali, mas 8 horas, quando eu vou fazer a conta, de repente, aí fiquei 12 horas trabalhando na minha casa, tipo um home office. Mas quando eu vou fazer a conta, eu falei, deixa eu fazer a conta, quanto tempo eu trabalhei mesmo? Dá 8 horas. Porque as outras 4 horas foi resolvendo as coisas lá com a Cris que trabalha comigo, foi eu resolvendo lá a viagem da minha mãe, foi eu resolvendo, sabe, alguma coisa do meu namorado. E eu falei, tá vendo? Deu certo. 8 horas efetivas no meu trabalho. Essas outras 4 horas que passou são horas do lazer. Porque é no lazer que eu cuido das minhas viagens, cuido da minha saúde, cuido da minha unha. Aliás, eu utilizo muito aquele aplicativo Labelê, onde eu faço unha em casa, faço maquiagem em casa, faço drenagem em casa, depilação em casa, o jet bronze em casa, faço tudo em casa. E já fiz, gente, reunião de jet bronze com o celular ligado aqui e eu ali assim, ó. E a mulher, tsh, e eu, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos escolher tal gift, vamos não sei o quê. Enfim, a gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, todas essas praticidades faz com que a gente tenha mais alta performance. E 8 horas de sono, né? As nossas alunas médicas aqui, a doutora Mari Mated, que é a minha nutróloga, que é uma Miss Mind também, ela fala, Tati, dorme. Eu cheguei do Japão, e é isso, Ellen. Eu cheguei no Japão já trabalhando, porque eu falei, eu vou trabalhar, porque os jet lags são de 12 horas. Se eu dormisse, eu estava exausta. Eu não ia conseguir dormir à noite. No entanto, eu estou dormindo super bem à noite. E daí eu falei, eu vou trabalhar, mas eu vou cuidar do meu pilar saúde. Porque eu cheguei com dor de garganta, cheguei gripada. Aí eu já marquei com a doutora Mated, que é a minha nutróloga, nossa Miss Mind aqui, Mariana Mated, para ir lá. Aí fui lá, ela olhou os exames e falou, Tati, você precisa tomar um injetável aqui, porque as tuas vitaminas estão péssimas. Tá bom, vamos tomar um injetável. Marquei também, já para passar no meu médico, porque eu, né, fiz uma operação, estava com ponto ainda. Já marquei a minha unha e o meu cabelo, porque falei, gente, vou chegar no Japão estrupiada. 30 horas de voo, gente, praticamente 2 dias, né? 2 dias. Pra gente chegar no Brasil, então não é fácil. Então eu falei, então eu vou ficar bem, né, para a coisa fluir. E aí foi ótimo, dormi muito bem à noite, e aí na terça-feira tudo fluiu, né, e na quarta nós estamos aqui gravando. Então é muito sobre isso, né, então às vezes a gente ouve algumas coisas do patriarcado, falando algumas bobagens, só que o empreendedorismo masculino é diferente do empreendedorismo feminino. É isso que as mulheres precisam entender. Então, Tati, você tem uma escola de mimimi? Aqui não tem zero mimimi. Aqui as nossas alunas faturam milhões.
né? Juntas, a gente tem um ecossistema de bilhões, porque a mulherada faz de uma maneira consciente. Muitas vezes você está na mente coletiva fazendo igual a boiada e seguindo ainda, ó, guru falando bobagem. Então, se você é mulher, se conecta com outras mulheres, vive esse ecossistema, para de competir, começa a colaborar, que vai dar tudo certo. Você vai ver que juntas a gente vai construir coisas muito melhores. E você falou do Conexão, a gente está aqui no Pré-Conexão, né, um dos maiores encontros de mulheres empresárias do país. Vai acontecer no dia 23 e 24 de setembro. Não sei se de repente, depois que esse episódio foi pro ar, já passou. Mas se você não foi nesse, se prepara para o próximo, que vai ser a 6ª edição. E, gente, sempre é diferente, sempre é transformador, né? O que você espera desse Conexão, Sueli? E muda muito, né? Eu acho que a gente sai de lá com uma carga de energia. Eu sempre falo, né, que eu venho para EBEM, pelo menos, no mínimo, 2 vezes no mês para recarregar as baterias. Lá a gente já sai com a carga para o próximo semestre. Então, Tati, esse ano a expectativa é sempre alta, então isso não sei se é bom ou ruim para você. É ótimo, gente, porque olha, nós vamos para a Lua. Mas eu acho que o principal, eu espero, e como estarei lá no palco do Conexão também, é conseguir inspirar e motivar mais mulheres. Eu recebi um feedback muito positivo do último, inclusive 2 Miss Minds novas que entraram e falaram, olha, eu conheci a sua história, eu quero também poder dar esse depoimento e falar o quanto a minha vida foi transformada. Então, poder transformar mais vidas, né, com esse próximo Conexão, e eu não tenho dúvida, né, o que você faz, né, e que todas nós fazemos lá no palco, ela muda vidas, e você ver mulheres que não tinham mais caminho, não sabiam o que fazer, se conectar e, de alguma forma, né, com o que a gente fala, poder ajudá-las é uma coisa muito especial, assim, né? Eu espero que a gente possa ajudar muito mais mulheres. Vai ser lindo, minha amiga, vai ser lindo. Amiga, sempre a gente entrega aqui 3 diamantes para nossa audiência, né, que está nos ouvindo. O que você pode dar para elas realmente de presente, de conhecimento, de dicas, de algo que realmente foi muito especial para você, que você acredita? Então, vamos dar agora o primeiro diamante, um presente para nossa audiência. O primeiro, que eu acho que foi o fundamental para eu chegar até aqui, contem muito com a sua família, dividam tanto os seus anseios quanto as suas ambições. E eu falo muito sobre o meu marido, né, e minha filha durante essa fase. Às vezes a gente acha que não é certo, né, essa inversão dos papéis. Eu fui a pessoa que fui responsável pela minha família, pela minha casa, e meu marido foi a minha base e o meu apoio para que tudo isso fosse possível. Então, eu acho que todas as decisões, tudo que você tiver que fazer na sua vida, divida com a sua família, né? Compartilhe o que você está fazendo e aí vocês têm que tomar essa decisão juntos. Você não precisa fazer isso sozinha. E eu acho maravilhoso. Eu tenho várias alunas que realmente estão nesse papel e o quanto é gostoso, né? Você poder ter alguém. Aliás, isso começou em 2016, quando eu fiz um livro chamado Empreendedoras de Alta Performance, que até o Cobra, né, o articulista, fez a capa. E aí eu entrevistei 200 mulheres para fazer esse livro. Isso, Ellen, foi muito legal. Das 40 participantes desse livro, 38 me relataram que os maridos eram excepcionais. Então, gente, sempre ao lado de uma mulher realizadora, materializadora, feliz, sempre tem um homem que apoia, que está junto, né? Seja um cônjuge, seja outra mulher, mas que ali sabe falar, tô junto com você, não que compita. Porque todos os relacionamentos que têm competição, eles não vingam, né? E aí são 2 pessoas infelizes, então isso é muito lindo. Segundo diamante, Suelen. O segundo, e aí eu acho que até em complemento a esse, você não faz nada sozinho, né? Você não precisa fazer. Eu tenho um time incrível e eu dedico muito a tudo isso às pessoas que eu tenho hoje ao longo do caminho. Por mais que a empresa exista há 8 anos, eu tenho pessoas que me acompanham há mais de 10, há 15 anos dentro dessa trajetória e são profissionais que eu peguei na mão e desenvolvi e que hoje são os meus braços dentro da empresa. Então, até para que você não se sinta tão sobrecarregada, para que você possa desenvolver e crescer mais, confie nas pessoas, desenvolva as pessoas e coloque na sua cabeça que a gente não precisa, né, fazer nada sozinho, nós não vamos muito longe sozinhos.
Muito bom, gente. Realmente você ter um time que confia, né, em você, na sua liderança e que consiga realmente tocar a banda, isso é fundamental. Terceiro diamante. O terceiro é coragem. A coragem, eu acho que me move todos os dias, porque são passos muito grandes, né? Eu disse para você que a minha vida mudou demais e o último ano foi um ano de muitos passos. E, assim, a gente sempre tem medo, né? Todas as decisões, tudo que é novo nos assusta. Então, respire isso, coloque isso como um mantra na sua vida e vá, só vá. E depois, eu acho que se manter em pé e ter esse pensamento positivo de que vai dar certo, mas você nunca vai saber se você não começar. E eu costumo dizer uma coisa que é aquela dor, aquele medo que você sente antes de tomar uma decisão, ele é infinitamente mais sério e grave do que aquele medo de quando você se joga. Porque você se joga e você tem a esperança de que alguma coisa vai acontecer, você já sabe para onde você está indo. Que é diferente do quando você ainda não tomou a decisão e não teve coragem de seguir. Então, a coragem eu acho que é fundamental em qualquer coisa que você queira fazer, seja empreender, seja mudar algum aspecto da sua vida, você precisa dela. Legal, gente. Coragem, né, em latim, né, cor significa coração, né, e agem ação. Então, de fato, quando você age, né, com o coração, com a tua intuição, geralmente dá muito certo. Mas precisa, né? A diferença de quem tem sucesso para quem não tem é o poder da ação. Então a gente tenta, até uma hora dar certo, né? Então é assim que acontece. Não existe. As pessoas falam, nossa, Tati, como pode? Você teve um sucesso, né, do dia para noite. Pois é, meu dia para noite, gente, começou aos 11 anos de idade, quando eu comecei a vender pastel lá em Santo André. Né? Então as Ainda pessoas... você não teve medo? Né? Então realmente, meu dia para noite, né, mais de 30 anos aqui trabalhando. Então é sobre isso, é sobre o poder de fazer e com certeza se você está fazendo de coração, se você é boa, né, nesse planeta a gente tem que ser boa em tudo. Né? A gente tem que ser a melhor em tudo. É o que eu sempre combino com vocês, né, com todas as nossas alunas aqui da EBEM. Você não precisa ser a maior do mercado, mas você tem, né, a obrigação de ser a melhor do mercado. E aí todo mundo assina um contratinho, né, um contratinho mental, e tem dado certo, né, Suelen? Muito certo. Isso é maravilhoso. Então, meu amor, obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Sigam a Suelen nas mídias digitais, gente, ela tá bombando, realmente está dando muito conhecimento. Eu tenho muito orgulho, né, de quem você é, de quem você está se transformando. Eu tenho muito orgulho de vivenciar essa transformação, da gente estar sempre juntas. Isso é maravilhoso, porque de fato a gente inspira muitas pessoas que a gente nem imagina. Né? Quando eu vejo o número de pessoas que olham os meus vídeos, eu falo, gente, mais de 2 milhões de pessoas olharam meu vídeo, mas só 200 curtiram. Muita gente vê esse vídeo. Poucas têm coragem de ir lá curtir e algumas de escrever. Continua, tá no caminho certo. Então, gente, o que nos motiva é saber que a gente está tocando aí o coração de vocês e que a gente está contribuindo de alguma maneira para que você faça, né, de uma maneira mais leve, melhor, porque sim, é possível, né, minha amiga? É possível. Isso Muito é muito possível. bom. Então, se você gostou, você comenta, você compartilha, escreve aqui quem você gostaria de ver no próximo episódio, que é um grande privilégio estar com você, tá bom? Um beijo muito grande e vamos juntas? Pode lapidar. Vamos lá, mulherada!